Hoje eu quero responder a uma pergunta que uma pessoa da minha lista de transmissão me fez. Ela falou: Janda, o que você acha sobre filhos que mandam nos pais? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e eu vou te contar o que está por trás da necessidade de uma criança de mandar nos pais. Eu vou te falar como é que você pode lidar com isso. Mas antes, te convido a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem vídeos sobre relações familiares, pais e filhos, relacionamentos amorosos, autoconhecimento. Então, te convido a se inscrever. E se ainda não participa da minha lista de transmissão, se inscreva, é gratuito, está aqui na descrição o linkzinho. Você vai receber no seu WhatsApp algumas reflexõezinhas que vão aprimorar o seu autoconhecimento, tá bom? Mas vamos pro vídeo. Eu tenho certeza que tem alguém que você já viu na rua e você pensou, caramba, esses pais estão agindo mal com esse filho. Essa criança está manipulando esses pais. Ou então você já julgou a criança. Essa criança parece que é um rei. Essa criança manda nos pais. Essa criança é mimada. Essa criança é alguma coisa. E eu penso assim que é tão triste quando você culpa uma criança quando ela está sendo, de repente, muito dominadora, quando ela está batendo nos pais, agredindo os pais, desrespeitando os pais, fazendo só o que quer. A gente costuma julgar aquele comportamento. Muitas vezes a gente rejeita até a criança. Tem uma criança lá no meu prédio que ela é um saco. Eu tenho um sobrinho que é chato dizer, mas, nossa, ele é muito chato, ele é muito difícil, uma criança difícil, né? Os pais não fazem nada, né? O que eu quero te dizer é o seguinte: uma criança que manda nos pais, ela não tá bem. Uma criança que manda nos pais não gostaria de estar mandando nos pais. Se essa criança está mandando nos pais, é porque alguma coisa deu errado no meio desse caminho. O saudável é tudo estar em ordem. E se uma criança está mandando, está reinando, né? Fala muito dessa coisa do reizinho, é porque alguma coisa aconteceu nesse sistema familiar que os pais não tiveram condições de manter a ordem. Qual que é a ordem saudável de uma família? Os pais são a autoridade e os filhos respeitam essa autoridade. É uma questão de ordem. Quando uma criança começa a ter as vontades dela sempre atendidas, quando os pais se sentem totalmente sem controle da situação, é porque de repente esses pais tiveram alguma dificuldade ali para se verem como os chefes dessa família. E muitas vezes pode acontecer por uma dificuldade pessoal de colocar limites na vida deles. É muito comum quando eu atendo pacientes, eles estão com dificuldade com seus filhos, são pais que trazem ali naquela queixa que está por trás. O que está por trás da queixa de não estou conseguindo lidar com meu filho? Na verdade, aquele filho ele acaba revelando para ele como essa pessoa tem dificuldade de lidar com as outras na vida. Dificuldade de dizer não, dificuldade de se posicionar, dificuldade de ocupar um lugar, dificuldade de chatear os outros. Porque muitas vezes, esse pai que deixa o filho reinar, ele não quer desagradar esse filho. Ele não quer chatear o filho. Ele quer que o filho aceite as regras dele numa boa. Ele não quer que o filho sinta, de repente, nenhum tipo de desconforto. Eu falei para ele, mas ele não gostou. Eu levei ele para tal coisa, mas ele foi chorando, aí nunca mais eu levei. Então, às vezes é uma dificuldade de entender qual que é o papel que você tem na vida do seu filho. Qual é o papel dos pais? Ele vai dar amor, vai dar carinho, mas ele vai dar ordem, ele vai dar limites. Você não pode deixar o seu filho fazer tudo. Seu filho não quer escovar os dentes. Aí você vai dizer, então tá bom, então não escova os dentes porque você não gosta de escovar os dentes. Mas ele vai chorando. Eu entendo que seja chato, mas se ele vai chorando, talvez ele tenha que escovar os dentes chorando. Eu acho que hoje os pais perderam um pouco a mão, porque vem se falando muito do respeito à criança, né, da educação positiva, educação respeitosa, criação neurocompatível, e tudo isso é super válido, super legítimo. Mas se você não sabe aplicar, entenda que você tem outros métodos para fazer. Se você não sabe fazer, como as pessoas da internet ensinam, faça do seu jeito, mas faça. Eu não sei, Janda, sabe o que é? Porque quando meu filho chora, eu acho que eu estou maltratando ele, então eu preciso parar. Não. Se você está se sentindo sem ferramentas, então estude, vá buscar ferramentas. Vai fazer um curso, procura vídeos na internet, procura até às vezes um workshop, porque você precisa de ferramentas. Se você se sente refém do seu filho, porque você não tem coragem de deixar ele chorando, porque você não tem coragem de fazer alguma coisa que seja importante, dar um remédio, levar ele para uma aula de alguma coisa, sem que ele seja de acordo,
talvez você vá ficar, de fato, refém do seu filho. Isso não é bom para ele. Um filho que agride os pais, que às vezes até bate nos pais, que não consegue fazer com que os pais assumam o controle da situação, esse filho ele vai ficar inseguro. Afinal de contas, é como se você dissesse para ele o seguinte: nessa família aqui, quem manda é você. Então nós vamos fazer o que você quiser. Hã? Eu sou uma criança, vocês são doidos de deixar o controle na minha mão? Eu que vou decidir? Eu que vou decidir o que eu vou comer? Eu que vou decidir que horas eu vou dormir? Eu que vou decidir se vou para a escola? Eu que vou decidir se eu guardo ou não guardo os brinquedos? Não, gente, vocês estão doidos. Vocês têm que decidir. Vocês têm que me fazer as coisas. Se vocês deixarem na minha mão, eu vou fazer só aquilo que é do princípio do prazer. Coisas legais, coisas boas, coisas que não geram desconforto. E vocês realmente acham que isso é bom para mim? Então, quando eles percebem que os pais não estão no controle da situação, eles ficam extremamente inseguros. Uma criança insegura, ela age de forma... aquele comportamento que fala, é uma criança chata, né? Mas por que vira uma criança chata? Porque ela parece uma criança mimada, porque ela entende que se ela fizer o choro, se ela fizer a birra, ela sempre vai ter o que ela quer. Então ela acaba usando desse artifício que ela tem, porque sempre dá certo. Em algum momento esses pais vão dar o que ela quer. Ela acaba sendo uma criança insaciável, querendo tudo o tempo inteiro. Ela quer comida o tempo inteiro, atenção o tempo inteiro. Ela não foi modelada ali para ela se atender em algum instante. Filho, fica brincando sozinho. Filho, eu vou te dar essa função. Você vai guardar os seus brinquedos e você vai ter condições de fazer isso. Você não deu autonomia para esse filho. Você não deu para ele o papel que ele deve exercer. Porque esse filho está ocupando todos os papéis. É ele que define as regras, os horários, as vontades, não tem ninguém por ele. Um pai permissivo demais abandona o seu filho. O seu filho não pode fazer só o que ele quer, porque ele se sente abandonado. Então é extremamente prejudicial uma criança que é reizinho. Esse reizinho está adoecido, está precisando de pais fortes, está precisando de pais que assumam a sua autoridade. E muitas vezes a pessoa que não assume a autoridade, ela está com dificuldade na vida dela em relação à autoestima dela. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda, procura terapia. Porque se você não procurar terapia, não se fortalecer, não souber se posicionar, não souber comunicar para o seu filho coisas que de repente são desagradáveis e não souber ter o pulso firme, a sua relação com seu filho não vai ser boa. E o seu filho vai crescer sem referência. Então, os pais, a mãe e o pai, precisam saber exercer autoridade. É muito comum casais que às vezes delegam a autoridade para um só. Quando sua mãe chegar, você vai ver, ela vai brigar com você. Ou, espera seu pai chegar. Não, espera seu pai chegar, não. Faz você, não é você que está ali no controle? Espera sua mãe chegar, não é você que está com a criança? Então você precisa assumir o seu papel. Alguns pais não assumem o papel pela dificuldade de lidar com a criança. Porque não tem recursos. Mas se eu falar para ele que ele não pode ficar no tablet agora, vai ser uma confusão. Então eu finjo que eu não vi. E aí, daqui a pouco ele esquece. Daqui a pouco eu finjo que tá tudo bem. E aí passou. Algumas coisas vão se resolvendo sozinhas. E aí você acaba se eximindo da responsabilidade, porque é difícil para você. E é por isso que ser pai é muito desafiador. Porque você precisa topar alguns conflitos com o seu filho. Fazer com que o seu filho siga algumas regras que são importantes para ele. Só que isso vai te trazer algum desgaste. Seu filho vai chorar. Mas ele vai chorar. Vai chorar. E daí? Vai chorar, e aí você vai acolher, e aí às vezes você não tem o recurso para acolher, você só sabe colocar a regra, aí quando seu filho, você põe a regra e ele chora muito, você não sabe o que fazer com aquele choro, você quer só que ele pare de chorar, e às vezes você não tem o recurso emocional e estratégico para dizer, filho, eu entendo que você esteja chateado porque você queria fazer essa tal coisa, mas não vai dar agora, então eu entendo sua chateação, se você quiser um abraço, eu posso te dar, mas realmente você não vai poder ficar com o tablet agora. Eu te falei que essa era a regra e nós precisamos cumprir. Mas não. O pai quer colocar a regra e quer que o filho cumpra. E quando o filho não cumpre, ele acha que isso é estranho. E aí ele fala, que saco, coisa difícil, aí ele prefere não fazer. Janda, mas então como é que faz? Você precisa saber que crianças são desafiadoras. A criança ela não aceita a regra de uma hora para outra. Você dá a regra, mas eu já falei, ele não tinha que obedecer? Não, ele é criança. Por que você acha que falou uma, falou duas, a criança tem que obedecer? Isso é para quem não conhece do funcionamento da criança. A criança você tem que falar 20 vezes, é isso mesmo. A criança não é um robô que você fala,
que eu já te disse? Que depois do almoço a gente escova os dentes. Ela, então tá bom, vou escovar os dentes. Nem a gente é assim. Aí fica enrolando, aí às vezes não escova, às vezes escova, aí fica com preguiça, aí quando vê já enrolou, já tá atrasado. Não é assim? Adultos não são assim? Por que crianças não são assim também? Crianças são assim. Então a gente também tem que ter o jogo de cintura de saber driblar a criança, de levar ela, de saber que às vezes ela vai reclamando mesmo. Porque aí o pai fala, mas ele vai reclamando, não tem que reclamar. Por que não? Então está faltando os pais conhecerem o funcionamento de uma criança e conhecerem as fases da criança. Tem coisas que dá para você esperar, tem coisas que não dá para você esperar. Eu achei que se eu falasse para ela que essa regra não podia, ela já ia saber. Tá, então pesquisa qual é a fase. Vê se isso que você está exigindo já é possível de ser exigido, porque às vezes não é. E às vezes você está ficando muito frustrado e às vezes a sua frustração está fazendo você ser muito duro com seu filho em alguns momentos e muito permissivo em outros. Então, essa falta de equilíbrio entre uma dureza muito grande em coisas que o filho não está pronto e uma permissividade muito grande em coisas que ele está, vão criando crianças que mandam nos pais. Seus filhos não querem mandar em você. Eles não são assim porque eles querem, porque eles são chatos. São crianças que estão sendo abandonadas, negligenciadas pela falta de habilidade dos pais ou da disponibilidade dos pais de exercerem o papel deles. Se você tem filho, exerça o seu papel. É desafiador, muitas vezes é chato, muitas vezes é difícil, mas se você tem filho, você não pode fugir dessa responsabilidade. Essa é uma obrigação sua. Então, se você acha que tem alguém precisando ouvir essa mensagem, se tem alguém, um pai, um tio, um irmão, precisando ter uma postura um pouco mais firme com o seu filho, manda esse vídeo para ele, tá bom? Que vai ser uma utilidade pública se ele souber que ele tá errando na criação dele, quando ele deixa o filho dele fazer tudo que ele quer. Então, eu fico por aqui e até a próxima.